México em chamas. Protestos em massa irromperam neste fim de semana por todo o país, chegando até mesmo ao próprio Palácio Presidencial. Os manifestantes pedem justiça para um prefeito assassinado brutalmente, supostamente pelos narcocartéis do país. Por outro lado, alguns chegam a pedir até mesmo a renúncia da própria presidenta. Eles a chamam de narco-presidenta e a acusam até mesmo de estar envolvida no caso de Carlos Manzo. Mas o que está acontecendo agora mesmo no México? Sério? Quem ou quem são as pessoas que estão tentando incendiar o país inteiro e talvez até derrubar o próprio governo? Trata-se de um interesse genuíno pelos interesses da própria população ou de uma possível intervenção estrangeira e, portanto, de interesses de fora? Vamos analisar isso detalhadamente, então fique até o fim. Porque a comparação do México com outros países da região vai te surpreender muito e, além disso, vai esclarecer muitas coisas sobre esse assunto. Eu sou Lilce Vaia, analista geopolítica e correspondente da Red Random Buzz. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas notícias internacionais e, claro, para analisá-las em profundidade. Começamos como de costume pelo começo. O contexto no México está absolutamente incendiário. Neste sábado mesmo, explodiram no país protestos duríssimos. As imagens falam por si só. Um fato a destacar é que os protestos estão sendo protagonizados especialmente pela chamada Geração Z, ou seja, jovens com menos de 28 anos, clamam por justiça e denunciam a inação do governo de Claudia Sheinbaum, ao qual, além disso, alguns deles até acusam de estar relacionado com o assassinato de Carlos Manzo. Este último, um prefeito muito querido pelo povo, um prefeito independente, o primeiro prefeito independente de Uruapã, para ser exata, que se destacou especialmente por sua luta contra a criminalidade, o crime organizado. E sim, claro, portanto, também contra o narcotráfico, ao qual justamente o acusam de estar por trás do seu assassinato. Aconteceu, além disso, em condições muito simbólicas durante o Festival das Velas, uma das festividades mais importantes de todo o México. No dia 1º de novembro, foi assassinado por desconhecidos que atiraram nele várias vezes. O crime ainda está sob investigação, mas gerou grande comoção, principalmente no México, já que o problema do narcotráfico e do crime organizado de fato está muito presente atualmente. Os participantes das marchas multitudinárias deste fim de semana, que eu lembro a vocês, chegaram até o próprio Palácio Presidencial. Denunciaram a cumplicidade de Claudia Sheinbaum com esses fatos e ainda pediram sua renúncia. A própria presidência do México falou em termos de uma intervenção estrangeira. Assim, para ser mais precisa, a própria presidenta do México, Claudia Sheinbaum, se referiu a esses fatos como um impulso promovido, inclusive do exterior, contra o governo. Poderia realmente se tratar disso? E quem poderia ter interesse em desestabilizar o México? De dentro também? Vamos conferir agora. O governo de Sheinbaum tem sido muito crítico em relação a várias causas que caracterizam o mundo ocidental. Assim, por exemplo, em determinado momento, a presidenta do México se recusou a visitar Vladimir Zelensky e, portanto, a apoiar diretamente a causa ucraniana em Kiev. Ela explicou dizendo que estava lá para se dedicar principalmente às questões internas do México, o que inicialmente também foi prometido por outro dos integrantes bastante prováveis deste caso. Primeiro, ouvimos a própria presidenta. Mas em todos os casos, nós temos relações com todos e com todos os países, baseando-se em nossa política externa definida na Constituição. No meu caso, a tarefa principal é governar o México. Iremos a alguns eventos internacionais que considerarmos importantes. Por exemplo, o presidente da Alemanha nos ligou porque quer vir ao México, quer fazer uma visita e claro que dissemos que sim. Estamos avaliando, por exemplo, o G20, que será a primeira atividade internacional no Brasil. Além disso, com um governo amigo, com o Lula, que vai vir para a posse, mas não vamos ficar viajando nem fazer desse tema um tema central. Vontade de defender a independência do México, boas relações com o Brasil e, portanto, muito especialmente com Lula da Silva. Além disso, isso acrescenta, da minha parte, relações bastante boas com Gustavo Petro,
outro importante integrante do caso da América Latina e, portanto, alguém a quem poderia incomodar a posição do México. Hoje em dia, talvez não seja preciso ser muito esperta para que as pontas soltas acabem nos levando diretamente aos Estados Unidos. Sim, efetivamente. Aqui falamos muito em particular sobre a figura de Donald Trump, que protagonizou vários confrontos com o México por causa de todo tipo e tamanho de acontecimentos. Primeiro, ele insistiu nas tarifas, dizendo que ora subiam, ora baixavam, né? Então ele tentou repatriar uma série de imigrantes mexicanos que afirmava serem criminosos perigosíssimos diretamente para o México, mas sem o consentimento da presidenta, Claudia Sheinbaum. Ela foi muito clara naquela época. Donald Trump até teve que recuar. E eu imagino que aquelas palavras dela ainda estão ressoando em algum lugar dentro dele. A Casa Branca publicou um comunicado ofensivo, difamatório e sem fundamento sobre o governo do México, que negamos veementemente e condenamos categoricamente. Por isso somos enfáticas. Não há motivo, razão nem justificativa que sustente essa decisão, que afetará nossos povos e nações. Já dissemos de várias formas: cooperação e coordenação, sim; subordinação e intervencionismo, não. O México se respeita. O México se respeita e aos Estados Unidos se obedece. Ou ao menos é nisso que a administração Trump está totalmente convencida. Por um lado, então, entre os possíveis motivos para desestabilizar a situação no México, estaria o quanto o governo do país tem sido incômodo para a atual administração dos Estados Unidos. E muito pessoalmente, Claudia Sheinbaum, que já demonstrou mais de uma vez sua absoluta firmeza diante de todo tipo de ameaças e pressões feitas pessoalmente por Trump e pelos Estados Unidos em geral. E aqui é onde devemos citar, além disso, pelo menos outras duas razões em particular. Em primeiro lugar, ocupar-se de coisas interessantes implica necessariamente estabelecer alianças, sendo uma delas bastante forte e positiva para esse país. Veja, isso ocorre com a China, que atualmente é um dos principais inimigos dos Estados Unidos. Além disso, destaca-se o bom relacionamento de Claudia Sheinbaum com outros governos da região, que caem para Donald Trump como um chute no fígado. Volto a citar aqui Lula, Gustavo Petro, muito importante particular talvez também. Segunda razão, nada menos importante do que a primeira. Precisamos voltar a falar sobre a Venezuela, onde os Estados Unidos já estão preparando o que chamaram de Operação Lança. Os preparativos finais, para a qual o novo secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou há apenas alguns dias. Sim, parece que nos Estados Unidos eles estão muito decididos a realmente atacar a Venezuela e tudo indica isso. Provavelmente ainda vamos dedicar um relatório separado para explicar que se tratará de ataques massivos contra alvos estratégicos. E aqui, dependendo de como o regime venezuelano agir, ou eles vão diminuir e começar a ser bem mais pontuais, ou então os Estados Unidos poderiam ser. Inclusive, pode acabar aumentando ainda mais a tensão da situação, tentando derrubar completamente o regime de Maduro. Que choque, aliás, nesses últimos dias, em alguns momentos, aí só se fala de paz. Possível agressão? Presidente, o senhor está preocupado com uma possível agressão? Estamos ocupados com o povo, governando, com a paz, com esses jovens construindo. Qual sua mensagem para o povo dos Estados Unidos da América? Presidente, vamos nos unir pela paz do continente. Não há mais guerras eternas, não há mais guerras injustas, não há mais Líbia, não há mais Afeganistão. Ou seja, parece que a agressão por parte dos Estados Unidos a alvos não faz sentido, não tem muita razão de ser. Pelo menos não como uma agressão prévia por parte da Venezuela. Vocês veem, nesse país o que eles querem é paz. Mas nos Estados Unidos, eles têm a ideia fixa de continuar lutando contra o narcotráfico a qualquer custo. Esse é um ponto especialmente importante que une vários países da região ao mesmo tempo. Venezuela, Colômbia e, claro, México. O que está acontecendo, Unidos? Os Estados Unidos já vêm atuando na região, já atacaram mais de 20 barcos vindos justamente desses países da América Latina, principalmente, é claro, da Venezuela, assassinando pessoas supostamente envolvidas com o narcotráfico.
mas que na verdade podiam ser tanto traficantes quanto pescadores, e portanto ignorando completamente as regras. Qualquer presunção de inocência, sem julgamento prévio nem nada parecido. A isso ainda teremos que somar outros ataques que os Estados Unidos estão preparando contra a Venezuela neste exato momento. Porque 8 navios de guerra, incluindo o porta-aviões Gerald Ford, um dos mais importantes e grandes do mundo, não se reúnem na costa de um país por acaso. Assim, atacar o México e tentar desestabilizar a situação interna do país de qualquer forma pode responder não só ao desejo de fato, tomar o México para si, mas também de influenciar a questão venezuelana. Porque quanto menos amigos a Venezuela tiver na região, melhor para uma operação mais rápida e simples por parte dos Estados Unidos. Mas claro, repito, aqui o lema principal é a luta contra o narcotráfico, que aos olhos das pessoas comuns soa como uma das causas mais justas do mundo. No entanto, esse poderia ser o contexto para voltar a desencadear algo como o colonialismo. Vocês se lembram do 11 de setembro e de como foi depois? Os Estados Unidos usaram esse acontecimento como desculpa, que aconteceu claramente em circunstâncias extremamente estranhas, para justificar ataques futuros em territórios de outros países e até mesmo intervenções militares completas, como no caso do Afeganistão, com consequências absolutamente devastadoras para todos. E sim, lá também, os Estados Unidos se apresentavam como salvadores do mundo, protegendo os interesses tanto do próprio país quanto das liberdades e democracias do mundo inteiro. Agora voltamos a um ponto bastante parecido: o de encontrar armas de destruição em massa e agitar copinhos com uma substância que ninguém sabe direito o que é. Diante da Organização das Nações Unidas, já se sabe que não adianta. Nos Estados Unidos, a ONU, os atos também sabem disso. Então é preciso investigar, enfrentar outra desculpa: a própria segurança diante dos olhos do mundo inteiro. Lutamos contra o narcotráfico porque agora mesmo está assolando os Estados Unidos como nunca antes. Isso. Combatemos o narcotráfico, porque precisamos de alguma desculpa para continuar tentando manter nossa hegemonia em nível internacional e garantir o acesso a recursos realmente muito valiosos. Destacando especialmente o fato de que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. E claro, para defender uma causa nobre, qualquer ferramenta serve, e os Estados Unidos sabem disso. No entanto, há alguns meses, em particular, em fevereiro de 2025, começou de longe, declarando como organizações terroristas os principais narcocartéis de vários países ao mesmo tempo. Aqui devemos citar o México e os principais cartéis desse país, e também a Venezuela e as organizações agora consideradas terroristas pelos Estados Unidos, como o Trem de Aragua e o Cartel dos Sóis. Este último, segundo o governo venezuelano, é diretamente um fantasma. O Cartel dos Sóis, garantem da Venezuela, é uma invenção. Não sei há quantos anos eles inventaram isso, e nesse tempo já teve uns 300 chefes. Cada vez que alguém incomoda eles, colocam essa pessoa como chefe do Cartel dos Sóis. Foi assim que o ministro do Interior e Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello, se expressou em agosto. Tanto ele quanto Nicolás Maduro, aliás, são acusados pelos Estados Unidos de serem líderes justamente desse perigosíssimo cartel dos sóis. Eles, por sua vez, respondem que isso é feito com a claríssima intenção de eliminá-los e, portanto, como objetivo final, tomar os recursos venezuelanos. Seja como for, isso de declarar algo como uma organização terrorista e, portanto, acabar atacando em defesa do interesse dos Estados Unidos. É algo que, repito, já vivemos com o 11 de setembro e que poderia se repetir, de fato, também na América Latina, nas circunstâncias atuais. E por isso, nomear esses cartéis como organizações terroristas, de fato, faria todo o sentido do mundo. E claro, nessas circunstâncias, a morte de um dos prefeitos mais queridos do povo mexicano, que lutava justamente contra o narcotráfico, como símbolo de luta contra o que poderia representar o governo do México. Segundo afirma a oposição e também os manifestantes deste fim de semana,
que é praticamente a relação direta com aqueles que assassinaram a sangue frio Carlos Manzo. O fato é que, para os Estados Unidos, isso serve como uma desculpa perfeita na hora de enfraquecer a situação interna do país. E pode ser que no futuro até mesmo assumam o controle dela. Controlar o México, defendendo também a nobre e justa causa contra o narcotráfico. E como a cereja do bolo, assumir o controle dos recursos venezuelanos que poderiam tirar do atoleiro a já absolutamente arrasada. A essa altura do campeonato da economia norte-americana, o plano soa como uma tremenda barganha. Se isso está acontecendo ou não, já é outra questão. Aqui deixo para que cada um responda por si mesmo. Isso sim, visto a análise aprofundada da situação em toda a região e, acima de tudo, a posição dos Estados Unidos como hegemonia internacional está agora muito enfraquecida. E sua vontade é claro, de retomar o controle que tinha anteriormente sobre praticamente todo o globo terrestre. Elas vão nos servir de apoio na hora de analisar as próximas tensões que surgirem na América Latina. Porque, repito, algo me diz que o que estamos vivendo neste momento é só no começo.